Qual é a origem do ecossocialismo? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1807, o filósofo alemão Friedrich Hegel publicou o livro Fenomenologia do Espírito, no qual propôs a dialética hegeliana, segundo a qual a história evoluiria conforme a contraposição de ideias em 3 fases: tese, antítese e síntese. Alunos de Hegel, por sua vez, foram professores de Karl Marx na Universidade de Berlim. Assim, pode ser dito que Karl Marx foi neto intelectual de Hegel e que muitas de suas ideias foram construídas a partir daquelas de Hegel. Um deles é o do materialismo histórico dialético, cujas raízes estão na dialética hegeliana. Conforme essa teoria, a história não evoluiria segundo o conflito de ideias, mas de classes sociais, sendo uma classe detentora do capital e uma classe provedora de trabalho. O exemplo mais recente seria a transformação do conflito entre nobres e servos, que teria evoluído para o atual conflito entre burgueses e proletários. O próximo estágio seria a implantação do socialismo, no qual os proletários se sairiam vencedores do conflito e implementariam a ditadura do proletariado, com a propriedade coletiva dos meios de produção. Tal sistema foi implantado em vários países, como Cuba, Coreia do Norte e União Soviética, e quando avaliado na prática, ficou visível que o padrão de vida da população não apenas não melhorou, como piorou muito. Além de ser antagônico à ética libertária, que faz com que tais regimes tenham que ser mantidos com base na agressão, basta ver que o Muro de Berlim impedia não a entrada de invasores, mas a fuga de prisioneiros que eram os próprios cidadãos. Há também a teoria da impossibilidade do cálculo econômico, como descrito por Mises, que versa sobre a impossibilidade de um planejador central controlar um sistema tão complexo como a economia de um país, mesmo que seja bem intencionado, algo que políticos e burocratas raramente são. Pois bem, com o fracasso econômico do primeiro estágio do marxismo, Antonio Gramsci e os pensadores da Escola de Frankfurt introduziram um segundo estágio do pensamento marxista, chamado por muitos no Brasil de marxismo cultural, no qual os conflitos inerentes ao capitalismo não seriam mais de ordem econômica, porém de posições hierárquicas, no qual um grupo figuraria como opressor, tais quais brancos, homens e héteros, ao mesmo tempo que outro figuraria como oprimido, como negros, mulheres e homossexuais. Mais uma vez, entendem os proponentes dessas teorias que um planejador central, que na prática seria um político ou burocrata, teria a capacidade de resolver os conflitos, empregando ideias como cotas raciais para reparar a dívida histórica, por exemplo. Ocorre que mesmo essa visão deságua em conflitos irresolvíveis, sendo notável o conflito entre os movimentos feminista e trans a respeito da participação de transexuais em esportes profissionais. Portanto, foi necessário que a elite socialista encontrasse um novo ponto comum que justificasse sua prerrogativa de controlar a vida de todos os indivíduos da sociedade através do Estado. Em que pese já terem havido proponentes de intervenções governamentais para evitar o exaurimento de recursos naturais, sendo o mais notório o inglês Thomas Malthus há cerca de 200 anos, o escritor William Morris, também inglês, é reconhecido como o primeiro a propor fundamentos ecológicos para o socialismo. Ainda assim, a moderna ideologia ecossocialista começou a ser elaborada dentro das universidades e partidos políticos de países desenvolvidos a partir dos anos 60 e atingiu grande alcance a partir da publicação, em 1972, pelo Clube de Roma, um grupo de grandes bilionários e políticos, no seminal documento intitulado Os Limites do Crescimento. Em tal relatório, os cientistas utilizaram modelos matemáticos para chegar à conclusão de que não seria possível seguir com o crescimento da economia e da população, pois haveria poluição demais e os recursos naturais se esgotariam. Tal previsão, como qualquer tentativa de prever um sistema altamente complexo com uma fórmula matemática, se provou errada no longo prazo, mas isso não impediu que caísse no gosto das elites socialistas, que desde então passaram a usar seus jatinhos para viajar a incontáveis conferências sobre o clima, se iniciando com a Conferência de Estocolmo, promovida pela ONU já em 1972, passando pela Eco 92 no Rio de Janeiro e tendo o exemplo mais recente na Cúpula do Clima, que ocorreu na Escócia em abril de 2021.
O ecossocialismo pode ser definido, então, como, abre aspas, o entendimento de que o capitalismo é o responsável pela exclusão social, pobreza e degradação ambiental, necessitando do Estado para intervir, fomentando justiça laboral, promovendo uma sociedade menos desigual e protegendo o meio ambiente. Fecha aspas. Tal ideologia passou a ser defendida e disseminada para o grande público pela academia, a grande mídia e o setor cultural. Vide o exemplo do Leonardo DiCaprio. Chegando hoje até mesmo às empresas e ao mercado financeiro, onde está impregnada na sigla ESG, que prevê apenas o desenvolvimento de projetos ambientalmente corretos. Por exemplo, não investindo em combustíveis fósseis, mas somente em energias renováveis, que, no entanto, são intermitentes, o que tem feito disparar o preço de combustíveis. O Estado, por sua vez, coloca o ecossocialismo em prática, aumentando impostos, quer para desincentivar a poluição, como nos chamados impostos de carbono já existentes na Califórnia e no Canadá, quer para colocar em marcha planos de gastos ambientais, como no Green New Deal, defendido por Biden durante sua campanha presidencial, e criando novas regulações, sendo exemplos a proibição de canudinhos de plástico e de carros a gasolina. Não será surpreendente se, no futuro, argumentos ecológicos sejam utilizados para proibir o Bitcoin, pois gastaria muita energia, ou mesmo de comer carne, pois os rebanhos emitiriam gases poluentes, já que essas narrativas estão começando a aparecer em artigos da grande mídia. O fato é que essas medidas acabam aumentando o poder e recursos à disposição de políticos e burocratas, como fazem também as outras versões do socialismo. A diferença é que, dessa vez, ao invés da promessa de melhoria da situação de vida das pessoas, a promessa é de impedir o progresso econômico, tornando a vida de cada indivíduo materialmente inferior. Ou seja, desta vez, o socialismo realmente terá chance de dar certo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Felipe Vilela, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!